Então eu só quero dizer ao nosso colega senador Flávio Bolsonaro que a gênese do Banco Master é o Banco Central, à época dirigido pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, não na Bahia. Valia a pena o senador Flávio Bolsonaro, ao invés de tentar empurrar para outros a responsabilidade que é dele, e aí, só vê que Deus é generoso comigo. No dia que eu decido fazer essa fala, sai essa reportagem da Intercept, de um diálogo profícuo entre o senador Flávio Bolsonaro e o senhor Daniel Vorcaro. Eu já aprendi, senhor presidente, que todos que sobem aqui, em geral, ou na Câmara dos Deputados, para dizer que eles são os arautos da honestidade, via de regra, o tempo acaba provando que não era bem assim. Eu não vim aqui por conta disso. Eu vim aqui por conta da fake news que o senador Flávio Bolsonaro fez semana passada, para esclarecer que na Bahia não nasceu nenhum trambique. O trambique nasceu quando o Banco Central, que deveria fiscalizar o que estava acontecendo, não fiscalizou e permitiu que esse senhor Daniel Vorcaro pudesse fazer o rombo que fez de 50 a 60 bi contra o FGC, talvez o maior escândalo da história bancária desse país. Então, eu estou querendo concluir, só para dizer, presidente, eu não sou mais honesto que ninguém. Eu tenho meu código de ética, eu tenho meu código de funcionamento. Eu não tenho sequer CNPJ, porque já ouvi, nada contra quem tem CNPJ, mas é que eu já ouvi de alguns que, olha, na pessoa física não dá, você tem que ter um CNPJ. Óbvio que eu não estou querendo generalizar. CNPJ existem muitos e de gente muito honesta, e eu bato palma para quem cresce e enriquece fruto do seu trabalho, da sua criatividade e da sua inteligência. Mas eu não tenho. Rui Costa também não tem. E Jerônimo Rodrigues, o atual governador da Bahia, também não tem CNPJ. São todas pessoas que têm um nível de vida bastante razoável, como eu tenho, nada a reclamar, mas que não multiplicam seu patrimônio porque estão sentados na cadeira de senador. Pois, em 13 de agosto de 2019, o primeiro ano do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, já com o doutor Roberto Campos Neto à frente do Banco Central, eles fazem a terceira tentativa de compra. E aí dão entrada em 13 de agosto de 2019. Nesse caso, o Banco Central, sob a direção de Campos Neto, no governo do doutor Jair Messias Bolsonaro, aprova, em 24 de outubro de 2019, a compra do Banco Master, com outro nome, que depois mudou, pelo senhor Daniel Vorcaro e outros. Entre 2021 e 2024, e eu insisto, sob a presidência do Banco Central de Roberto Campos Neto, indicado pelo doutor Jair Messias Bolsonaro, o Banco Central manda 25 ofícios ao Banco Master, pedindo essa ou aquela medida corretiva ou saneadora, que não foram feitas. Mas também o Banco Central, à época, não pediu, como foi feito agora, a liquidação do banco. Aqui eu tenho um gráfico que saiu até no Valor Econômico, da evolução da captação do Banco Master. Presidente Laércio, em dezembro de 2019, eles captaram 2,6 bi de reais. Depois, passaram para 4,5, para 8,5. Eles foram dobrando a sua captação nos anos da presidência de Roberto Campos Neto. Dezembro de 2023, eles já estavam captando 30,5 bi. E durante o ano de 2024, até janeiro de 2025, quando houve a mudança do presidente do Banco Central, eles pularam de 30,5 para praticamente 60 bilhões de reais. Eu estou chamando a atenção disso, que eu quero só botar a Real News, porque toda hora eu fico citando meu nome, o nome do ex-governador, eu vou repetir aqui. A única coisa que nós fizemos foi privatizar. Imagina Vossa Excelência que é empresário. Nós tínhamos na Bahia uma excrescência, uma rede de supermercado estatal, presidente Laércio. A moda sempre foi, o Estado tem que ficar com aquilo que é fundamental, com a questão estratégica. Pois na Bahia, do PFL à época, depois do DEM, nós tínhamos uma rede de supermercado estatal, com 250 lojas e 3 pontos de distribuição de alimentos, que virou, desculpe o termo,
uma bagunça, com um prejuízo que era da ordem de 80 milhões de reais por ano. Nós resolvemos privatizar e privatizamos. Imagine, eu que sou de esquerda, recebo do pessoal de direita liberal uma rede de supermercado com prejuízo de 80 milhões por ano. Então nós fizemos o que os liberais pregam e privatizamos. Quando nós privatizamos, o cartão cesta, que era parte dessa rede de supermercado, foi junto com isso. Aí se encerra a participação minha ou do ex-governador nesse episódio. Mas eu só estou querendo mostrar que até o final de 2024, o Master aumentou suas captações, segurada pelo FGC, de 30 para 60 bilhões. Senhores, a gênese está aqui. O trambique foi feito aqui, aos olhos do Banco Central, sob a presidência do senhor Campos Neto, indicado pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas tem mais. Na verdade, o grande crescimento dele se deu a partir de 2022, porque o presidente Jair Messias Bolsonaro assina uma MP que foi votada nessa casa por votação simbólica, autorizando ao cartão adentrar no farto mercado dos aposentados do INSS. E aí a captação, ou melhor, o faturamento do Banco Master sobe astronomicamente, porque ele alcançou um público imenso para fazer isso aí. E quando você fala sobre crime organizado, necessariamente, minha senadora Damares, e nós temos aqui, em meio a um plenário político, com a diversidade de pensares, com a diversidade de posicionamentos, e isso é o que deixa a política viva, o que deixa a democracia viva, mas a gente se depara mais uma vez com uma situação com a qual, ou na qual, nós observamos a tentativa de uma exploração política inverídica, ou seja, o abuso das fake news. Semana passada eu ligava para Vossa Excelência atenciosamente me atendia, porque quando eu estava, senador Laércio, participando de um programa radiofônico na capital do estado, eu fui perguntado e educadamente por um companheiro jornalista e dizia: mas veneziano, esses episódios do Banco Master, esses episódios que eclodiram e que se transformaram no maior escândalo do sistema financeiro, têm a sua gênese na Bahia com o PT baiano. Portanto, Vossa Excelência, que faz parte do governo, que defende o presidente Lula, que defende o projeto nacional do presidente Lula, não pode questionar a respeito desses episódios, não poderia aqui estar a desconhecer quando assinou a Comissão Parlamentar de Inquérito para que nós pudéssemos investigar, e creio eu que todos os homens e mulheres que desejam ver de forma efetiva e fática investigado esse escabroso episódio do senhor Daniel Vorcaro, não de conceber. Eu ligava para Vossa Excelência e dizia: senador Jacques, meu colega, nenhuma dúvida sobre Vossa Excelência e sobre a sua trajetória. Eu só queria que Vossa Excelência me detalhasse um pouco mais a respeito desse histórico, porque o propósito da oposição é o de querer, clara e evidentemente, transparentemente, criar uma deturpação à opinião pública. E Vossa Excelência disse: veneziano, inclusive na próxima semana eu ocuparei a tribuna para deixar mais uma vez, pela enésima vez, evidenciadas todas as nossas participações, ou seja, nenhuma participação nesse escandaloso e indecente episódio e triste episódio que abateu-se sobre o sistema financeiro e que termina por respingar, aí é onde está, presidente Laércio, termina muito provavelmente por respingar sobre alguns agentes políticos que devem estar a temer em polvorosa que possam bater à sua porta ou às suas portas. Então, Vossa Excelência tem a minha solidariedade, o reconhecimento até o dia de hoje, porque eu o conheço e convivo nesses últimos 7 anos e 4 meses sobre a sua honorabilidade. Os detalhamentos são mais do que específicos, individualizados, e seria muito oportuno, fundamental, para que as máscaras caíssem, não, porque as máscaras já estão ao chão daqueles que desejam fazer essa distorção e essa deturpação, mas uma comissão parlamentar de inquérito que recebeu a sua assinatura, que recebeu a minha assinatura, que teve do nosso companheiro, que tem todo o nosso respeito, senador Flávio Bolsonaro, uma
opinião quando ele disse CPI do caso Master seria uma ilegalidade. Eu tive o cuidado também de pegar esse depoimento ou essa fala opinativa do senador Flávio Bolsonaro. Eu acho que já está na hora, em respeito a quem nos assiste, em respeito a quem nos acompanha e em respeito principalmente àqueles que farão escolhas eleitorais proximamente, porque muitos de nós, como eu próprio, estarei às ruas pedindo voto de confiança, é necessário para que os cidadãos e cidadãs brasileiras saibam muito bem com quem está a verdade dos fatos. Então, a minha solidariedade, senador Jacques Wagner, em relação ao seu depoimento, trazido de uma forma, como sempre o senhor se porta, equilibrada, detalhista e pormenorizada. Obrigado. Eu agradeço, senador Vital, porque eu recebi o vosso telefonema com muita alegria, de alguém que nos conhece e quando viu uma mentira sendo dirigida à minha pessoa, me pediu uma explicação, eu lhe dei ao telefone e ele disse, eu vou subir à tribuna, eu ia subir ontem, resolvi subir hoje. E quando eu estou caminhando para cá, recebo a matéria da Intercept. Que curiosidade, o senador Flávio Bolsonaro, em diálogos muito particulares, solicitando 140 milhões de reais para terminar o filme sobre o ex-presidente, seu pai. Eu não estou dizendo que tem dolo aqui, mas demonstra que ele tinha uma relação, senão não estaria ligando para ele, dizendo, estamos juntos sempre.